Muito bem, pessoal, estamos iniciando, só vou posicionar aqui. Pessoal, a temática de hoje, eu acredito que em algum momento nas aulas de marketing vocês já tenham estudado isso. Tá? Então eu só quero revisar isso antes com vocês. Vocês devem ter tido marketing com o Flávio, o Antinarelli, não sei mais alguém, foram esses, né? Tá. Então, é bem provável que lá, né, eles já trouxeram esses conceitos de uma forma mais detalhada, tá? Então eu não vou fazer repetição aqui dos temas que esses professores já passaram para vocês. Tá? Então eu vou reforçar um ou outro naquilo que tem a ver com o que a gente está fazendo, que é desenvolver um novo produto. Tá? Bom, então como eu falei para vocês, tá, pessoal? A estratégia do novo produto, ela pode estar configurada numa inovação, que é o que a gente está tentando fazer. Tudo que eu vou falar aqui também é aplicável. E pode estar configurado simplesmente num novo produto que eu vou valorizar alguns atributos novos. É um produto que já existe, não tem certas propriedades e eu vou começar a colocar essas propriedades. Então, seria o caso de um chefe de cozinha, né, acostumado a fazer massas e lasanhas, e de repente ele vai lá e desenvolve um novo tipo de molho com queijo, carne misturada e não sei o que, produtos orgânicos, e aquilo fica super bom. Então o que ele fez? Ele pegou um produto já existente, lasanha, inovou agregando um novo tipo de molho. Óbvio, ele vai testar isso aí, e se der certo, ele vai vender. Tá? Foi uma criação dele. Tá? Então, mesmo um produto já existente, tu pode fazer a aplicação de novos atributos e também configura um desenvolvimento novo. Tá? Bom, então nós vamos ver as 3 estratégias mais usadas. Vocês, eu imagino, já devem ter visto algo parecido então nas aulas de marketing. Eu vou reforçar aquilo que interessa para nós. Diferenciação, segmentação e nichos. Bom, pessoal, então assim, ó, a gente precisa sempre posicionar o nosso produto. É essencial para as empresas que buscam conquistar uma posição clara e distinta na mente do público em relação à concorrência. Isso significa decidir como o produto será percebido pelo mercado e pelos consumidores, destacando seus diferenciais e criando uma identidade única. Eu não sou assim tão rico quanto os professores especialistas em marketing, em trazer exemplos de sucesso na área do marketing. Eu deixo para eles, que são os caras que estudam isso aí. Mas a gente tem algumas vivências também, né? E também algumas coisas assim que a gente foi vendo na vida. Tá? Talvez vocês são muito novos, não sei se pegaram esse pedaço aí da história, eu peguei. Na época, inclusive fui visitar a empresa na época, muitos anos. Na época que eu comecei a trabalhar gestão, então era uma época onde as empresas buscavam muita diferenciação. Diferenciação é tu criar atributos, né, que te destacam, que fazem o consumidor logo associar aquele atributo com a marca, com o produto. Tá? Então as empresas se empenharam muito, foi uma época de muita descoberta. Hoje está todo mundo meio nivelado nisso aí, né? Porque com as redes sociais todo mundo divulga o que quer, a hora que quer, para quem quer. Mas, enfim, naquele tempo a coisa era um pouco mais batalhada. Então, eu me lembro, né, que até hoje, no volta e meia, a gente vê alguém falando isso, né? Tu comprava eletrodomésticos e tinha uma associação que a gente fazia, principalmente quem comprava uma máquina de lavar, e dizia assim, ó, não é uma Brastemp, tá? Mas vai. Tá? Então, todas as outras marcas, se alguém tinha, né, não é uma Brastemp, mas também serve. Então, tu comprava qualquer coisa, as pessoas já tinham o hábito de dizer isso, né? Ah, não é lá uma Brastemp, assim, mas serve, tá? Lava a roupa igual. Ou se fosse um refrigerador, né? Ah, gela lá a cerveja, a comida, mas não é uma Brastemp. Então, a Brastemp conseguiu se notabilizar por esse padrão de qualidade superior aos demais concorrentes. Porque tinha mais recursos, tinha mais tecnologia. Quando eu disse que eu fui visitar eles, é que eles eram o destaque na época assim, de empresas de eletrodoméstico. Né? Então, o sonho de todo mundo era poder entrar lá um dia deles ver se eles tinham algum segredo. Eu fui visitar. Sim, eles tinham alguns segredos. O que eles eram muito bons em gestão da qualidade, em controle de qualidade, coisas que a gente aprendeu lá nas estratégias competitivas. Né? Tudo muito controladinho, tudo muito automatizado.
tudo muito inspecionado, garantido, né, para dar garantia da qualidade. E então mas enfim, eles também tinham aí muito aporte de empresas de fora, com as quais eles tinham lá os joint ventures tecnológicos, então essas empresas aportavam tecnologia ali, e de fato daí a Brastemp, na época era Brasmotor, tinha alguns diferenciais que outros concorrentes na época não tinham. Depois veio a Electrolux, veio Bosch, veio outras que também começaram com a mesma lógica e a coisa meio que se nivelou. Mas até hoje a gente tem essa lembrança. Tá? Então, pessoal, a gente tem que ter uma estratégia, e isso está vinculado ao mundo do marketing, de posicionar o nosso produto. Óbvio que o marketing vai planejar isso. Depois, quem é que vai executar? Operações. Não adianta o cara dizer assim, eu quero um produto de alta tecnologia e a gente não sabe o que é essa alta tecnologia. Não vai acontecer nada. Se o marketing até pode prometer e divulgar, se eu não tiver isso na mão, não vai acontecer. Bom, então, esses são os elementos, tá, pessoal, que posicionam qualquer produto. Proposta de valor, né? Depois a gente vai fazer exercício sobre isso, define o que torna o produto valioso e único para o consumidor. Público-alvo, fizemos esse esforço aqui no nosso trabalho, identifica quem são os consumidores ideais. Concorrência, compreende as alternativas disponíveis no mercado, o que diferencia o produto e o que diferencia o produto da concorrência. Eu tenho que trabalhar muito para diagnosticar minha concorrência. E mensagem central, desenvolve uma comunicação clara e consistente sobre os benefícios e características do produto. Se a gente consultar outras bibliografias, pessoal, pode até aparecer mais coisas, mas essencialmente o posicionamento nos leva para esses 4 elementos aí. Tá? Tem ferramenta para tudo isso, para desenvolver propostas de valor, público-alvo, analisar a concorrência, dar mensagem central. O professor Antinarelli uma vez me mostrou um método que ele desenvolveu, matriz de avaliação de valor, análise de valor, uma coisa assim, onde ele, né, com planilhas, ele fazia isso. Eu imagino que ele deve ter passado alguma coisa nesse sentido para vocês. Se não passou, vocês me avisem aí para a gente ver. Mas lá tinha muito claro, assim, né, esse passo a passo de definir proposta de valor, público-alvo, concorrência, mensagem central e mais alguns outros elementos que ele trazia lá. Era muito rica a ferramenta que ele trouxe. O objetivo principal, então, é fazer com que o produto ressoe com as necessidades, desejos ou aspirações do público, ao mesmo tempo que seja apto a se destacar no mercado competitivo. Um bom posicionamento cria uma conexão emocional e racional com os consumidores, levando à fidelização. Tem algumas coisas assim que são muito presentes, né, dentro desse mundo de posicionamento. Tá? O mundo dos refrigerantes. A Coca-Cola versus Pepsi. Tá? As duas sempre disputando espaço. Eu sei de pessoas que são incondicionais na escolha da Coca-Cola. E sei de pessoas que são incondicionais na escolha da Pepsi. E é interessante, muda de país para país. Aqui no Brasil, vocês talvez um dia tenham essa experiência incrível, muda de país para país. Aqui no Brasil, eu não sou adepto assim, eu tomo a que tem, não tem problema. Mas eu prefiro a Coca-Cola em relação à Pepsi. Mas isso é uma preferência minha aqui no Brasil. Quando eu fui para os Estados Unidos, lá eu preferia a Pepsi. E não era mais, eu achava diferente o sabor da Pepsi em relação ao que a gente tinha aqui. Enfim, então tu tinha essas conexões, né? Mas tu vai criando isso aí à medida que tu vai te apropriando, então, das marcas dos produtos. Tu vai tendo as tuas experiências. E isso é legal. Por exemplo, eu quando vou... A viagem que eu costumo fazer duas ou três vezes por ano é para Gramado. Eu não chego tanto aí para praia. Uma vez que outra vou para a praia também, né? Mas lá em casa a gente gosta mais de ir para Gramado. Então tem um hotel lá muito bom, criou uma diferenciação relativamente, ele é relativamente novo, eu não sei se vocês já ouviram falar, o Hotel Buena Vita. Já ouviu falar? Tem todo um padrão, né, de cidade italiana, assim, e uma série de coisas que agradam, né, principalmente que tem filho, né? Tem piscina, tem sala de jogos, tem um enorme hall de entrada que fica ali no inverno curtindo lareira. Tá? Então tem uma série, as acomodações são ótimas, o café da manhã é ótimo, tem um restaurante também ali italiano que é ótimo. Aí um dia tu tá afim de tomar um espumante ou um vinho, daí eles têm uma praça lá, é todo em estilo italiano, assim, que eles fizeram lá para o pessoal ficar ali.
Então, eles agregaram vários atributos que realmente tornam aquele hotel único a um preço bem justo. Tá? Se tu for escolher lá um hotel tipo Serra Azul, Laje de Pedra agora não existe mais, tá vindo um outro investidor lá. Tinha o Serrano, que é o Ixo Serrano. Qualquer apartamentozinho básico lá desses hotéis é 800, 900 reais, R$ 1.000 talvez até a diária. Lá tu consegue ir por 500. Então, se tu tem um pouquinho de dinheiro, né, a família toda, né, incluso café da manhã, tudo. Né, então, eu achava assim que ele não perdia para os outros, até tinha elementos adicionais a um preço que era metade. Alta vantagem, né, em termos de custo-benefício. Então, sempre que eu tenho que escolher um hotel lá, eu vou para esse hotel. Tá? Já criou uma ligação emocional. Meu filho gosta, a mulher gosta. Já recomendei para amigos, eles gostaram também. Os caras falaram, puxa, que hotel bom, vale a pena ir lá. Tá? E realmente tu curte bastante. Né? Tem que até cuidar, porque de repente tu fica só no hotel, não curte Gramado, né? Fica tentando gostar do hotel. Bom, então aqui, ó, falei dos refrigerantes. Ó, uma marca de refrigerantes pode se posicionar como uma escolha refrescante e jovem. Coca-Cola. Um serviço de streaming pode se posicionar como acessível e cheio de opções. Uma loja de roupas pode se posicionar como elegante e sustentável. Eu não conheço esse Reformation, mas eu já ouvi falar. Tá? Então, só que não adianta só ter isso aqui, tá, pessoal, como um enunciado, um slogan. Tu tem que fazer isso acontecer no teu dia a dia. Então, os 3 caminhos próprios para a gente conseguir um bom posicionamento, os mais utilizados, é o caminho da diferenciação, da segmentação e dos nichos. A diferenciação consiste em destacar características exclusivas do produto ou serviço em relação aos concorrentes, podendo ser qualidade, design, funcionalidade, preço ou mesmo atendimento ao cliente. A diferenciação em preço, ela existe, tá? Mesmo em produtos de alto valor agregado e tudo, que nem eu falei, hotéis de ficar em Gramado, hotéis em Gramado tem vários excelentes lá, mas tem um que conseguiu se diferenciar em preço e qualidade, que é esse que eu falei para vocês. Os mais usados são os itens de qualidade, design e funcionalidade. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos, né? A Apple posiciona o iPhone como produto premium, focando em design sofisticado, tecnologia de ponta e integração perfeita com os outros dispositivos da marca. Esse posicionamento atrai consumidores que valorizam inovação e exclusividade. Eu tenho celular como alguém tem iPhone aqui? Da Apple? Tem iPhone? É tudo isso mesmo? Pior que é bom. Pior que é bom, diz que quem usa não larga mais, né? Da marca. A Tesla diferencia seus veículos elétricos pela inovação tecnológica, como piloto automático avançado, grande autonomia da bateria. Isso atrai consumidores preocupados com sustentabilidade e tecnologia de ponta. Quem é que tem um Tesla aí? Eu também não tenho. Bom, então assim, ó, as principais ferramentas, tá, pessoal? Hoje nós vamos usar alguma delas, vamos na nossa historinha, na nossa novelinha, mas vocês também já usaram, tá? As mais utilizadas para buscar diferenciação. Análise SWOT, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Identifica pontos fortes de uma empresa que podem ser diferenciados. Depois a gente vai, na nossa novelinha, exercitar. Pesquisa de mercado, já usamos, ajuda a entender as necessidades do consumidor, identificar áreas de diferenciação. Isso aqui é tudo para a gente poder saber assim, ó, onde eu vou me diferenciar. A análise SWOT me conduz a isso. Depois a gente vai ver. Pesquisa de mercado, a gente já viu também que nos dá algumas dicas nesse sentido. Branding, pessoal, vocês já tiveram em aulas de marketing, eu acho, é construção de marca, criação de uma identidade forte e única para diferenciar-se no mercado. Eu falei o exemplo da Brastemp, né? Ficou na cabeça do povo essa ideia. E proposta única de valor define o que torna o seu produto um serviço único e valioso. A outra ferramenta se chama segmentação. Segmentação, pessoal, ainda que eu tenha um produto, tratar desigualmente os desiguais. Então, a segmentação divide o mercado em grupos específicos, com base em critérios como idade, comportamento ou renda, e posiciona o produto para atender necessidades de cada grupo. Aqui são grupos maiores. Por exemplo,
Eu não me ocorre agora, talvez vocês ouviram falar aí nas aulas de marketing, tem algumas marcas de veículos que estão segmentando carros para mulheres, para sexo feminino, porque entendem que a mulher enxerga no carro coisas que diferentes do homem. Enquanto que o homem gosta de potência de motor, né, alguns aspectos de design, a mulher já vê mais detalhes. O motor, inclusive, o ID, o Tesla, acho que até a Tesla estava percebendo que estava perdendo o mercado para o mercado segmento masculino, justamente porque não tem barulho. Eu sou porque no barulho sabe. A família sempre gostou, e a Tesla está percebendo isso, então eles estão fazendo barulho. Tem que fazer o barulho. Para vender. Sim. Exemplo. A Nike segmenta seus produtos em linhas específicas para corredores, jogadores de basquete, amantes de esportes casuais. A linha Nike Running, por exemplo, é focada em pessoas que procuram calçados e roupas específicas para corrida. Então, tem os amantes da corrida, eles demandam um tipo de tênis e roupas diferentes, vou produzir só para eles. Isso é segmentação. A Spotify segmenta seus planos oferecendo opções como premium para estudantes, família ou até mesmo um plano gratuito com anúncios. Cada oferta atende diferentes necessidades e perfis de consumidores. Eu escuto mais música fim de semana ali, o cara fazendo churrasquinho em casa, essas coisas com a família, daí a minha esposa adora a Spotify, ela bota lá. É muito bom. Tu escolhe lá o gênero de música que tu quer ouvir e fica escutando o dia inteiro. Daí aparecem esses planos ali, a solução premium, sem anúncios, ou com anúncios, e que tu quiser, né, tem opções várias ali que tu pode se enquadrar. Ferramentas, pessoal. Google Analytics, depois eu vou mostrar para vocês, bem legal, eu acho. O Google Analytics, ele permite que tu analise possibilidades de segmentação. Vocês também já estudaram CRM, Customer Relationship Management, sistemas como Salesforce, é o mais famoso. Esse HubSpot eu não conheço, ajudam a analisar dados dos clientes e a segmentá-los. Enquetes e questionários, ferramentas como Typeform e o SurveyMonkey, esse eu conheço, é uma plataforma que tu entra lá, tu faz a pesquisa que tu quiser. Então, muito usado, inclusive os nossos alunos aqui do mestrado, ou mesmo da graduação, quando faziam trabalho de conclusão, eles usavam o SurveyMonkey para pesquisa. Então, permite coletar informações diretamente dos consumidores. Clusterização de dados são métodos estatísticos e softwares como Python ou R podem agrupar consumidores com base em características similares. Então, já tem softwares especialistas que tu joga lá numa base de dados e ele te vê características comuns e aí ele vai separando. Olha, esse grupo gosta mais disso, esse outro grupo mais jovem ou mais idoso gosta mais disso. Ele vai, de acordo com as características, criando esses grupos. E ali tu pode estar estudando possibilidades de fazer produtos específicos. E nicho, pessoal. Posicionamento em nicho é ainda mais específico, voltado a um pequeno grupo de consumidores com demandas muito peculiares. Ele é menor. Normalmente, o nicho é menor que o segmento. Tá? É uma abordagem mais específica que foca em um grupo restrito de consumidores com interesses ou demandas muito peculiares. Então, por exemplo, eu vi agora uma linha de games que está... jogos educacionais, eles têm muito isso, vendem para escolas de primeira infância ali, tudo, escolas fundamentais. Aí eles estão criando produtos para crianças autistas. Já que tem toda essa vibe de integrar as crianças, então eles estão vendo que as crianças autistas, eles têm outro tipo de apelo, outro tipo de interesse. Então eles estão criando coisas que despertam esse tipo de criança. Tá? Então, isso é um nicho. Não tem tanta gente autista. Eu sei que tem uma estatística, cada 100 pessoas, 2 ou 3 são autistas, ou tem um determinado grau de autismo. Então não é um enorme no público. Tá? Mas tem um nicho específico ali que pode ser explorado. A marca Patagônia é voltada para um nicho de consumidores ambientalmente conscientes e apaixonados por atividades ao ar livre. Eles destacam a sustentabilidade de seus produtos e as práticas éticas como um diferencial. Patagônia é a cerveja, né?
É isso aí. Eu também não sabia que eles eram isso aí tudo. Fiquei sabendo quando pesquisei. Marca de alimentos para pets, Just Food for Dogs. Apenas comida para cachorro. Atende um nicho de donos de animais de estimação que procuram alimentos naturais, feitos sob medida para as necessidades de saúde específicas de seus cães. É aquela história, ó. Esse tipo de ração, ele deixa o pelo do animalzinho mais sedoso, mais vistoso, mais brilhoso. Tá? E é natural. Então, pessoas que gostam de cães, quer ver sempre o cão enfeitadinho, bonitinho, com o pelo bonitinho, eles vão optar por esta marca. Bom, pessoal, essas estratégias elas podem ser usadas isoladamente ou combinadas, dependendo do objetivo da empresa e da dinâmica do mercado. São estratégias que posicionam o produto. No nosso estudo aqui da biotecnologia, né, o bioestimulante, ele está sim voltado para produtores rurais que veem o apelo do produto orgânico, do produto natural, do produto sustentável como uma coisa importante. Ou seja, oferir ganhos de produtividade, mas sem prejuízo do meio ambiente e trabalhando com produto sustentável. Tudo bem, os segmentos são os produtores de hortifruti granjeiros, mas pode ser feito para outros vegetais também, outras plantações. Mas hoje a gente está focado no segmento hortifruti granjeiro porque é o que mais alimenta o povo aí, né? E o nicho, por isso que eu falo que pode ser combinado, tem um nicho específico, não é qualquer produtor de hortifruti granjeiro, é aquele que valoriza a sustentabilidade. Aí já é um outro tipo de gosto, porque a gente sabe que, por várias questões até culturais, nem todos valorizam, dão a mesma importância para essas questões. Bom, ferramentas aí para ajudar a identificar nichos, tá, pessoal? Aquelas ferramentas de palavras-chave, né? Essa aqui eu também confesso que eu não usei. Esse Google Keyword Planner ajuda a identificar necessidades específicas dentro de um mercado. Mas pelo que eu sei, parece aquelas nuvens de palavras que a gente vê às vezes o pessoal montando, até em sala de aula o pessoal, os professores usam isso, né? E aí tu lança uma pergunta e vê como é que as pessoas reagem, e aí depois ele vai lá e identifica quais foram as palavras mais citadas. E aí, pelas palavras mais citadas, eles identificam um nicho. Olha, o pessoal falou muito em sustentabilidade. Tá, então tem um bom público aí no meio dessa turma toda, que se a gente lançar um produto que tem apelo de sustentabilidade, pode valer a pena. Então, essas palavras-chave são utilizadas, aí tem um softwarezinho. Redes sociais, né, pessoal? Plataformas como Instagram, TikTok, podem ser usadas para observar tendências e interesses em comunidades. Hoje em dia, nas redes sociais, ou tu participa de uma comunidade, ou tu constrói uma comunidade, se tu é um meio influencer, né? E acaba acontecendo justamente isso aí. Tá? As pessoas ali começam a se manifestar, fazer compartilhamento, fazer comentários, e aí tu também pode, ou via palavras-chave, ou via as próprias ferramentas analíticas dessas redes sociais, identificar tendências, manifestações que podem ser depois aproveitadas como nichos. Comunidades online, fóruns como Reddit, grupos de Facebook, permite explorar nicho e entender sua demanda. Né? Toda ferramenta que me permite, numa coletividade, tirar extratos de comportamentos, são ferramentas aptas a se fazer pesquisa de nicho. E mapeamento de concorrência, softwares como o SEMrush, ajudam a analisar concorrentes em nichos específicos. Então tá, eu quero fazer um produto para autista, vamos ver aí se tem concorrente que já está trabalhando alguma coisa para autista. Então ali tu consegue também, pelo movimento dos concorrentes, a gente já viu isso no nosso produto, fazer também algum tipo de contra-ataque. Aqui eu deixei alguns vídeos, tá, pessoal? Diferenciação. Esse vídeo eu deixei como introdutório para vocês, mercado, segmento e nicho, tudo que você precisa saber, bem fácil de entender. Então é só um outro cara, né, além do Marcão, falando o que eu estou falando para vocês, mas com novos exemplos e tudo sempre ajuda, né? E também segmentação e definição de nichos aqui para ver bem a diferença entre um e outro. O nicho sempre é um mais específico, mais peculiar. O segmento já é um grupo maior e dentro de um segmento tu pode ter vários nichos. Tá? Então isso acontece. Muito bem, pessoal. Vocês vão ver que as aulas agora vão ficando, os conteúdos eu trago de forma mais sucinta. Óbvio que depois nos exercícios vocês exploram aí aquilo que eu falei, aí vocês podem debater entre vocês, interagir comigo,
né, para tirar dúvidas, pesquisar no ChatGPT, no Google, enfim, aí vai. Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. Eu estou tendo essa experiência. Eu tenho um canal no YouTube, vou mostrar aqui para vocês. E aí eu vou mostrar como a gente usa essas ferramentas para fazer segmentação. Eu estou ainda na fase da segmentação, tá? Mais adiante eu quero ver se explora alguns nichos também. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou entrar aqui no meu canal. Pessoal, a tecnologia hoje ela está toda à disposição da gente, tá? Essas grandes empresas que contratam aí agências de marketing digital, eles têm gente especialista em coletar informações, analisar e dar caminhos para a empresa seguir. Tá? Então, olha só. Olha como a coisa é, tá? Eu tenho aqui o meu canal, Fossel Educação Gerencial, é da minha empresa. Estou entrando como administrador, né? Então certas coisas vão aparecer só para mim, aqui não aparece para o visitante. Então, olha só. Aqui estão todos os meus vídeos. Já tenho os vídeos exclusivos de vocês, tem alguns aí que não são ainda são específicos das aulas, né? Com o tempo eu vou publicando. Então aqui no Analytics, ó, olha só. Aqui, ó, nos últimos 28 dias, como foram as visualizações no meu canal. Então tá, tem um gráfico sequencial. Aqui tem impulsionamento, tá? Então tá meio contaminado aqui nesse sentido. Aí os mais vistos. E aí, por exemplo, assim, ó, eu vou tirar esses 3 aqui que estão impulsionados, né? Ó, aqui, ó. Tá? Um dos vídeos esse aqui não está impulsionado, esse aqui é orgânico, tá? Mais vistos é gestão da produção. Não sei porquê, só porque eu dou gestão da produção, tá? Mas é um dos vídeos mais vistos nos últimos 28 dias, tá? Então, eu posso entrar nele, ver o analytics dele. Ó, é um vídeo que ele levou, ó, desde que eu lancei ele, deixa eu ver aqui desde quando. Cada vídeo considera que é um produto meu, tá? Dá para analisar assim. É bem interessante essas experiências. 31 de janeiro de 2022 eu fiz esse vídeo aqui. Tá? Então, desde lá para cá, ó, ele está indo numa certa exponencial. Ó, daqui em diante, já tinha passado mais de 2 anos, aí que ele começou a decolar. E não foi por conta dos meus alunos, não. Isso aqui tem muita gente de fora olhando. Tá? Então, é um vídeo que tem aqui uma possibilidade de eu tentar entender o que aconteceu no último ano, que ele foi bastante assistido. E aqui ele vai ter dando estatísticas aqui, ó. Vou pegar o geral, tá? O geral é mais nítido. Aqui, ó. Conteúdo. Aqui ele diz os momentos mais importantes de retenção. Aí eu tenho indicador de retenção aqui. Tá? Aqui ele te diz, né, quanto tempo, em média, eu consigo reter as pessoas olhando o vídeo. O vídeo tem quase 9 minutos. Público, ó, aqui que a gente começa a fazer a segmentação. Tá? Então eu começo a ver, ó, espectadores recorrentes. É gente que já entrou mais de uma vez no meu canal e voltou. 374 nos últimos 28 dias, né? E aqui tu consegue ver, ó, quando os seus espectadores estão no YouTube, os que assistem os meus vídeos, a maioria, olha aqui, ó, tem alguns destaques, vê meio-dia, final de tarde, provavelmente público estudante. Né? Então, o que me diz isso aqui? Quanto mais coisas para estudante nesses horários eu divulgar, mais chance deles assistir. E à noite também, ó, 20 horas nas terças-feiras, não sei porquê. Tá? Aí, isso eu não estudei ainda. Essas respostas você tem que estudar aqui com o tempo para ver o que acontece. Ó, e boa parte olha sábados, sim, porque de repente é o tempo que sobra para estudar. Então tem os extratos aqui, horário por horário, ao longo das 24 horas. Quanto mais roxo aqui, mais gente olhando. Aqui tem outros percentuais, ó, inscrito que marcaram todas as notificações, inscrito que marcaram todas as notificações para o seu canal. Quem é não inscrito, quem é inscrito, olha como o percentual de inscritos é baixo. Onde eles olham, ó, dispositivo móvel é celular, 38%, TV 31%, computador 29%. Tá parelho. Tá? Os meus vídeos são assistidos quase que integralmente, quase que igual por igual, um pouquinho mais para o celular
mas muito parecido aqui o acesso. Ó, aqui já dá outros extratos, ó. Talvez pela minha temática mais ligada à gestão, embora as mulheres se interessam cada vez mais, né? O público masculino meu ainda é maior. E aqui as faixas etárias, ó. A minha faixa etária é gente que está estudando aqui, ó. Tá? De 25 a 34 anos, é o majoritário. Embora tenha pessoas de 35 a 44 anos, também é o segundo lugar aqui. E eu tenho visões até nos outros países de língua portuguesa, ó. 91% é Brasil, eu tenho 1,5% em Angola, meio em Moçambique e 0,1% em Portugal. Não estou pensando em fazer produtos específicos para esses países aqui, mas eu podia segmentar por isso. Os idiomas, ó, português, inglês, aqui apareceu uma menção ao alemão lá, né, mas a maioria é português. E aí já aparecem questões relacionadas a receitas, né, que eu faturei neste mês. Meu canal é pequenininho ainda, né, pessoal? Dá para comprar aqui uma pizza, faturamento mensal, tá? E eles pagam em dia. Dá o dia. Só que assim, ó, eles vão somando, quando tu chega a $100, no meu caso, leva para chegar a $100, hoje em dia é quase R$600, né? Leva uns 8 meses, aí eles vão lá e me pagam. Aí eu compro vinho. Eu pego o dinheiro lá e compro vinho, dá para comemorar. E aqui está misturado impulsionamento pago e impulsionamento orgânico, tá? Mas mesmo na época que eu não tinha impulsionamento pago, eu já tirava mais ou menos 70, por aí, tá? Era em torno disso. Foi crescendo, né? Eu comecei a ser pago há uns 2, 3 anos atrás. Tu tem que atingir 1.000 inscritos e tu tem não sei quantas visualizações, e aí eles começam a te pagar. Aí começa a botar anúnciozinho nos teus vídeos. Aqui diz o que faturou. Ó, teve mês aqui, ó. Meus ganhos, teve mês que eu faturei 100 pila. Já dá uma festa isso aí, já dá para comprar uma carne. Por que novembro o pessoal olhou mais? Isso aí pode ter alguma coisa a ver com o fim de ano. O pessoal quer passar de ano, estuda mais para não pegar exame, não sei. Isso, aí que tá, os analíticos eles te dão questões e aí tu teria que ir a fundo, fazer uma enquete. A maioria deles permite que tu faça enquete com a tua comunidade. Eu não formei uma comunidade ainda, mas pretendo fazer, tá? Com o tempo eu vou... Tudo tem que ter tempo. Isso aqui eu já vi que é um negócio assim... Eu brinco um pouquinho no final de semana, que é o tempo que me sobra, mas o cara que é dedicado transforma um canal, se ele publica todo mês, mas pode ter certeza, logo ele está com 100 mil. Falando de qualquer coisa lá, de pintura de unha. Se for... Né, provavelmente vai atingir um monte de gente aí. Tá? Então... qualquer assunto que tu imaginar que tu é especialista, que tu entende relevante, tu monta um canal, quando vê já está com 100 mil. Mas aí tem que ter dedicação, né? Então, pessoal, os analytics, deixa eu ver se aparece tendências aqui. Aí eles dão recomendações, assim, para mim assistir outros vídeos que estão sendo feitos parecido com os meus, para ver se eu não me inspiro e não faço algo parecido. Eu não tenho tempo para olhar, tá? Então raramente eu volto. Mas, enfim, ó, marketing, ó, eu estou falando de marketing, apareceu aqui, ó. Tá? Então, interessante isso aí. Tá, pessoal? Então, assim, ó, isso aqui é tudo ferramenta do YouTube, tem o do Google, o Google tem o seu, o Facebook tem o seu, o Instagram tem o seu. Então, lá, cada um tem as suas ferramentas e tu consegue estatísticas do teu canal, das tuas postagens, para justamente ver que tipo de público está sendo atraído. E ainda tem isso aqui, ó. Promoções. Eu promovi 3 vídeos, que aí eles apresentam a minha empresa. Aí, esses deram um monte de visualizações, porque eu promovi, tá? Mas aí tu vem aqui, ó, olha como é legal também, ó. Tu chega, aqui eu estava promovendo um curso. Eu tenho uma plataforma, né, tipo Moodle, e aí as pessoas podem ir lá e entram e fazem cursos online, tá? E aí, essa aqui já terminou. E aí tu vai, curso de auditor interno da ISO 9001, é um dos que eu mais vendo, tá? Os cursos aí. Tá? Aí tu coloca aqui, ó, os países que tu quer que apareça. Segmentação avançada, olha a segmentação que eu que escolho aqui, ó. Eu quero atingir mais feminino, masculino, desconhecido, outro, todos, eu botei todos. Para mim não tem distinção. Mostrar para faixas etárias. Aqui eu tirei os de 55 para mais, porque eu não sei se uma pessoa
com certa idade vai querer olhar, fazer um curso de auditor, tá? Normalmente é o pessoal mais jovem que quer se destacar da empresa que faz esses cursos. Aí eu marquei dos 18 até os 54. Acima disso eu deixei fora. A língua que eu quero que tenha legenda, né? E o quanto eu quis investir R$200. Aqui tu escolhe, o bom é isso. Se eu quisesse investir só R$100, aí eu uso o mesmo dinheiro que eu ganho deles, eu reinvisto no canal. Na verdade eu não tomo vinho, eu só brinquei ali, tá? O que eu faço? Esse dinheirinho, que não é grande coisa, eu pego e reinvisto em anúncios pagos no canal daí, tá? E aí eles vão me trazendo mais visualizações. Então é uma forma de manter a sustentabilidade. Eu gasto pouco tempo, mas eu também não gasto muito dinheiro, tá? Então ajuda. Aí tu dá relatórios aí tudo depois, o que aconteceu e tudo. Bom, é assim que funciona, pessoal, tá? Vamos voltar então aqui para a nossa parte. Bom, pessoal, hoje então eu vou mostrar para vocês uma rápida revisão aqui do conteúdo. Tá? Então hoje nós vamos usar a base de dados aula 3, que está ali na sala virtual. Qualquer coisa, ela já está atualizada com os dados. E o modelo de plano de negócio para alunos, também aula 3. Sempre use o da aula, né? Porque os anteriores são versões com pequenas modificações, eu fui agregando, né? Então sempre a última é a mais atual. Vamos ver lá então, só para fazer um resgate de o que a gente já estudou. Aqui, ó. Esse é o de vocês, tá? Depois vocês vão abrir ali, base de dados. Agora eu vou ter que tocar daqui para poder qualquer coisa, vocês vão vendo aí também. Vou aumentar um pouquinho. Bom, pessoal, então assim, ó, a gente começou lá na primeira aula trabalhando um produto novo, inovador, na verdade, que é esse bioestimulante agrícola. Já falei para vocês, tem uma professora que está fazendo uma pesquisa e ela precisa lá para justificar, inclusive, o dinheiro que foi investido nela, montar um plano de negócio para ver a possibilidade de produção e comercialização desse produto. Então, a gente está ajudando ela. De certa forma, agora vocês estão ajudando também. Está aqui uma descrição geral, esse aqui é mais qualitativo. Uma variedade. Para simplificar, né? Normalmente, os produtos que a gente faz plano de negócio tem mais de uma variedade. E o dela também tem, mas tem uma variedade que está dando certo lá, então essa eu chamei de variedade X para não revelar, que as algas têm, né, gênero também, tem tipos de algas, né? Então ela testou várias e uma está dando mais certo, está dando mais produtividade. Aqui então tudo é em quilos e unidades, tá? E as dimensões então padrão para comercialização é o padrão de 1 kg e o econômico de meio quilo, tá? Tem só 2. Pode ter mais também, mas como eu falei para vocês no primeiro dia, a gente limitou aqui para caber no escopo da aula, né? Senão a gente não ia terminar. Aqui tudo que é usado, tá? Então a gente já fez uma pesquisa dos insumos diretos, matérias-primas, né, que vão na produção dessas algas, né? A alga trabalha 24 horas por dia, não dorme, ela não te incomoda, é um negócio. Tá? Criar alga é a melhor criação do mundo, tá? Claro, é dispendioso. O investimento que tu tem que fazer, tem que ter tanques com água dentro e água tratada para criar as algas e deixa elas se criarem ali. Aí depois de um tempo elas vão se criando, tu vai lá e coleta aquilo ali, né? E vai tem uns procedimentos de desidratação e aí vai virar um pozinho. São algas desidratadas, aquilo ali então que vira o fertilizante natural. Tá? Fizemos essa pesquisa, isso aqui tudo eu tirei de dados da própria professora. Né? Como eu falei para vocês, na vida real a gente vai à luta. Lá em projetos vocês vão ter que pesquisar, dependendo, né? Quem são as matérias-primas dos vários produtos. Se vocês botarem muitas variedades, vai ter mais matéria-prima. Se botarem poucas variedades, vai ter menos. Mas todos vocês vão ter que correr atrás, não apenas dos insumos, né? Mas também dos padrões de fornecimento, lote de compra e preços, né? Como é que ele é comercializado em quilos, litros, metro cúbico, principais fornecedores, tá? Fizemos isso. Tá? Como só tem uma variedade, as outras tabelas ficaram em branco aqui, né? Mas não tem problema. Tá? A minha está em espera aqui para futuras variedades. A gente pode agregar. Se a Prof lá me der mais uma variedade, eu trago aqui para vocês. É só agregar aqui que já dá para fazer. Né? Já está tudo conectado. Embalagens de 1 kg e de meio quilo, embalagens de plástico.
Tá? A gente pensou inicialmente em pegar tubinhos, né, por ser mais hermético, mas já deu para ver ali que é um tanto caro o frasco, né? Então isso aí vai onerar, mas eu vou discutir isso com elas ainda. Por hora a gente está com embalagem flexível, é um saquinho de 1 quilo, tipo saquinho de arroz assim, né? E de meio quilo, menorzinho. Os fornecedores. Aqui o processo, definimos o processo. Então eles são essencialmente 6 etapas. Também, como só tem uma variedade, só tem um processo. Tá? Pode ser que eu tenha processos distintos para variedades distintas. Não é o nosso caso. Muito bem, então a gente fez isso na primeira aula. Na primeira aula a gente só especificou o nosso produto, as variedades, os tamanhos, que não são muitos, e principalmente matérias-primas e fornecedores. Sem isso, eu não vou adiante em qualquer plano de negócio para qualquer produto, seja novo, inovador ou existente. Qualquer que seja a estratégia que eu vou levar adiante, eu vou precisar fazer isso aí. Tá? Então, tem que ter essa definição inicial. Lá em projetos, vocês vão fazer a mesma coisa. Projetos, se prepare, pessoal. Vocês vão precisar horas extras aí de trabalho, porque tem que tocar, tem que ser bem produtivo, que não dá tempo só em sala de aula da EBC. Aqui eu fiz de um jeito que vocês só estão colando e copiando, então vai dar tempo. Mas lá no projeto não tem como, né? A gente passa o tempo todo pauleando e tentando levantar dados e atrás, e pesquisa no Google, e pesquisa em site de fornecedor, e vai fazer visita técnica, tudo isso aí né, vão se preparando. Mas aqui vocês já vão pelo menos ter o roteiro, né? Já vão saber que tem que vencer todas essas etapas aqui. Os nossos clientes são pessoas jurídicas ou com características de pessoas jurídicas. Por que eu coloquei assim? Embora nem todos os produtores rurais são pessoas jurídicas, eles agem como tal. Então é uma compra técnica, não é uma compra emocional, né? Não é o consumidor final lá, é um cara que passa na loja lá e compra por impulso. Não, ele vai comprar se ele precisa, se ele entender que aquilo tecnicamente é importante. Então tem empresas rurais, pequenas propriedades, produtores, né? Os produtores tiram nota fiscal, nota de produtor, tá? Então tudo como se fosse pessoa jurídica. E aqui está as características predominantes. Olha, isso aqui já cria um segmento, como eu falei para vocês. Produtores agrícolas do Brasil, isso aqui já estava na aula da semana passada, né? Estabelecimentos produtores de hortifruti, agronegócio, 5 ou mais empregados, eu vou funilando, um faturamento por estabelecimento superior a 120 mil, e estabelecimentos, aqui eu coloquei um detalhe que me parece que é um apelo importante para o meu tipo de negócio, aí já poderia se considerar até um nicho, estabelecimentos que possuem práticas de agricultura sustentável. Por quê? O cara que já pratica agricultura sustentável, ele é mais propenso a comprar um produto orgânico, um produto não poluente, né? Então, já é um nicho importante que eu destaquei aqui. Tá? Mas eu vou tentar vender para o Brasil inteiro dentro dessas características aqui. Depois simulamos, né, pessoal, a pesquisa de dados primários, aquela que vocês vão ao encontro e fazem a pesquisa, né? Então, a frequência de consumo, aí no nosso caso é um teste de conceito, eu vou lá, apresento o conceito para o potencial consumidor e ele tem que me dizer se ele consumiria, se ele compraria aquele produto, de quanto em quanto tempo, como é que ele ia precisar e tudo, mas eu tenho que explicar o conceito para ele, inclusive no nosso caso, como é que aplica, como é que usa, né? Chegamos a esse resultado aqui. Então, chegamos à conclusão que, para esse tipo de produto, a tendência de consumo seria em torno de 12 dias por pessoa por ano. Aí tem os padrões também, eu coloquei isso. Qual você tenderia a comprar? O de 1 quilo? Depende do tamanho da propriedade, né? Porque ali, né, pessoal, tu usa junto com a semente, esse produto ele é tão econômico, tu usa um pouquinho, bota com a semente ali, por exemplo, quem não faz plantio direto, né? Quem usa bandejinhas, aquela, planta as plantinhas com substrato naquelas bandejas. O tabaco faz muito isso, tá? E aí depois tu vê a plantinha nascendo as primeiras folhinhas em cima ali da bandeja, né? Tu bota junto o produto, bota algumas gramas de produto junto com a semente e ele já faz o efeito. Impressionante, super prático também para utilizar isso aqui. Só isso tu tem que explicar para o produtor, né? Porque o produtor quer uma coisa que não vai complicar a vida dele. Se tu diz, não, se tu fizer a plantação, a semeadura em bandejas, vai ser isso aí. Se tu fizer de plantio direto, aí tu vai ter que botar, na hora que tu semear, tu vai ter que botar um pouquinho mais. Aí depende do jeito de cada um, né? Isso eles responderam, aí deu 80-20.
o que dá, né, que se estimou aqui que eles consumiriam em média 0,900 quilos, né, ou quase 1 quilo por ano, por cada consumo, né? Ou seja, 11 quilos ano. A cada vez que ele fosse comprar o produto, ele compraria em média quase 1 quilo, num ano dá em torno de 11 quilos. Aí depois, como eu tenho um produto inovador, eu não tenho como ver concorrentes. Então eu tenho que pegar produtos similares. Então eu listei aqui uma série de outras variedades de produtos sustentáveis que hoje são aplicados. Aí a gente tem que falar com especialistas, né? E me veio essas respostas aqui. Pode ver que o bioestimulante é um nicho mesmo. A maioria das pessoas, mesmo eu explicando, mesmo eu mostrando os benefícios, só 20% se mostraram motivados a comprar o produto. Tudo bem, de repente é porque o produto é novo mesmo, é muito comum isso acontecer em produtos novos, tá? Mas eu tenho que levar isso em conta, é a minha realidade. A pesquisa é para isso, a pesquisa primária é para me dizer essas coisas que eu não sei onde elas estão, né? Não vou considerar conjunto outras variedades, vou considerar só o próprio bioestimulante variedade X. Aqui eu também pesquisei canais de distribuição, como eles gostariam de comprar, né? Venda direta ao consumidor, venda para distribuidores, ou distribuidores também. E aqui, pessoal, essa tabela aqui, ó, para vocês não se perderem, elas são uma espécie de relatório, porque, observem, eu tenho que pegar, eu até fiz um esquema aqui, ó, no quadro. Isso aqui é genérico, tá? Não é só para o nosso produto. Quando eu tenho um produto, né, e ele tem 3 variedades, tá? Eu abri em 3 variedades. Aí cada variedade tem um tamanho, pequeno, médio e grande. Então, vocês imaginam que isso aqui vai aumentando, ó. Aqui tem 3, vezes 3 tamanho, já vai dar 9, vezes 3 segmentos, venda direta, varejo e distribuidores, vai dar 27. Então, eu vou abrindo isso aqui. O certo é que cada um vai ter lá um percentual de consumo, depois que eu fizer toda essa abertura. Então, por isso que eu também, né, já dei um tabelão ali, vocês viram. O de vocês não é tanto, né? Porque a gente só está com uma variedade. Mas eu estou fazendo trabalhos semelhantes em empresas e lá com colegas de vocês, onde os caras têm 4 variedades, 3 tamanhos, 3 canais de distribuição, tudo vai multiplicando. Então tu tem que estabelecer percentuais de cada um deles e preços específicos para cada um deles. Tá? Então, aqui no nosso foi o que a gente fez. Ó. Primeiramente, pesos, percentuais. Olha só, desses quase 11 quilos, se quiser interpretar a tabela, sempre olha aqui, ó, no relatório. Ó. No tamanho padrão de 1 quilo, no total, 1,13. Tá? Venda direta 0,23, venda por distribuidor 0,91 quilos per capita. Tá? 1,13. No padrão econômico, bem pouquinho. 0,03, 0,11 quilogramas per capita, tá? Tem que dar o 0,14 aqui, ó. E depois não tem mais nada aqui. Aqui o que aparece aqui para baixo não é produto que eu produzo, então tá tudo zerado aqui, né? Pode ver, ó. No final vai dar... Bom, então considerando as variedades escolhidas, eu tenho condições de vender de bioestimulante, em média, 1,28 per capita, que é o somatório dos quilos aqui em cima, ó. Deu 1,28, ó, que é o meu produto. Tá? Então, sempre interpretem, né, aqui por conta das colunas que vão aparecendo. Né? Então, tem para as... Nosso caso é mais resumido, né? Tem o geral, tem por dimensão, tá? E depois tem por segmento, e aí eu especifico os quilos de cada um. Tá? Isso aqui, essa tabela, então, vocês não precisam mexer, não precisam calcular nada, ela é só um relatório que abre os 1,28 quilos em frações menores, para que a gente possa saber quanto a gente vai vender em cada um dos segmentos, em cada uma das dimensões. Tá? Então, essa é a interpretação dessa tabela aqui. Né? Ela é grandona assim, como eu falei, ela está com espera aqui para futuros produtos, por enquanto o nosso não tem. Né? Observem, ó, pessoal, por que 1,28? Porque eu não vou produzir os demais produtos. Tá? Produtos sustentáveis que impulsionam a produtividade agrícola, tá? O consumo que foi me revelado aqui é de 10,97. Porém, de bioestimulante, é só 1,28, que é aqueles 20%. Tá? Então, tem espaço para bioestimulante? Tem.
mas ainda é bastante modesto em relação a outras práticas sustentáveis, tá? Isso aí a minha pesquisa me diz. Então eu vou ter que me contentar com isso. Tá? Com o tempo pode ser que essas outras práticas vão perdendo espaço, mas eu não posso garantir isso agora. Tá? Por hora eu tenho que apostar só no meu bioestimulante. Então, o que ele me diz? Que o máximo que eu vou ter de consumo aqui per capita, ó, é isso que está aqui embaixo. Ó, consumo per capita considerando as variedades escolhidas, é só uma, 1,28. É isso que eu tenho que contar. Se eu estivesse vendendo mais coisas, outras práticas sustentáveis, tudo bem. Mas eu não vou vender os outros porque o trabalho é em cima especificamente do bioestimulante. Fizemos a pesquisa para dados secundários. Tá? A Profilar ela é ambiciosa, ela diz que quer atender o Brasil inteiro. Tá? Ela diz que tem uma empresa aqui que está disposta a fazer isso. Bom, aí eu fiz uma delimitação aqui. Brasil, 15 milhões de produtores agrícolas. Hortifruti Grangeiros, 35%. Aí aquele funil que eu falei para vocês na semana passada. Né? Já baixa para 35% é hortifruti. 5 ou mais empregados são 90% desse extrato. Com 120 mil ou mais é 40%. O nosso produtor rural, em geral, é pequeno e não é tão rentável a propriedade dele. E os que trabalham práticas sustentáveis, 80%. Ou seja, eu tenho um potencial de 1.512, melhor, 1.512.000 consumidores no Brasil fazendo esses extratos aí. Tá? Passei todos os filtros, dos 15 milhões deu em torno de 10%. 1.500.000. Então foi até onde a gente chegou na aula passada. Eu já tenho o meu público-alvo. Eu tenho a minha proposta de valor, fazendo atenção ao que a gente estudou há pouco. Tenho. Tá? Minha proposta de valor é isso aqui, ó. Tá aqui em cima. Quase que a descrição do produto, ó. Bioestimulante agrícola, base de algas comercializada em embalagens de 1,5 kg para a produção de hortifruti grangeiros. A proposta de valor é aumentar a produtividade e contribuir para a agricultura ambientalmente sustentável. Tá? Então, eu tenho esses elementos aí que... dá para escrever mais bonito? Dá, mas nós não vamos se preocupar com isso agora. Eu escrevi o essencial ali para a gente poder ter a proposta de valor do produto. Tá? O público-alvo é esse aqui que eu acabei de falar, com essas variáveis aqui. E agora, pessoal, eu vou explicar, também vai ser um trabalho colossal de vocês aí, né? Vocês estão ficando craque em copiar e colar, então é o que vocês vão fazer. Mas eu vou contar um pouco da historinha, tá? Já direto aqui. Está explicado lá na clínica de radioterapia, mas aqui eu vou já explicar em cima do nosso produto. Tá? Bom, nós vimos ali que uma das ferramentas, quase sempre a gente usa para poder entender e avaliar a possibilidade de diferenciais, tá? Mas não só diferenciais, né? Fraquezas, vulnerabilidades, riscos, situações que eu quero aproveitar, que seriam as oportunidades. Então, tudo isso aí, pessoal, eu tenho que trazer à tona agora. E para isso, então, a gente usa a famosa análise SWOT. Tá aqui, ó. Vocês estão enxergando aqui, ó. Tá vendo que tem um amarelinho aqui, ó? Agora eu estou usando a corzinha, tá? Então, aonde tem amarelinho, vocês têm que escrever alguma coisa. Senão, não vai adiante aqui a nossa planilha. Tá? Então, observem ali que eu já deixei tudo em espera ali, ó. Tá tudo em branco, tá? Vocês vão definir a análise SWOT. Vão definir as estratégias, eu vou dar a base de dados para vocês, tá? E as metas. Aqui tem um plano de investimentos, depois vamos ver se vai ser necessário ou não. Tá? Aqui não tem nada amarelinho, acho que não vai ser necessário. Aqui é um texto padrão que vocês depois só vão copiar e colar. Tá? Aqui. Depois vocês vão avaliar os concorrentes, vocês vão ver ali que a gente vai usar uma técnica que a gente chama de análise do poder dos concorrentes. A gente vai comparar o nosso produto com aqueles outros concorrentes ali. Nós vamos pesquisar os preços dos concorrentes, isso aí é importante, e vamos também, mediante o uso de especialistas, estimar a participação no mercado de cada um. Tá? Depois eu explico como a gente faz isso. Aí vocês vão colocar os diferenciais de preço, falei para vocês, ó, a gente tem que abrir isso aqui tudo, e para cada um desses extratos aqui, eu vou ter um preço distinto. Então, a gente já define esses diferenciais aqui, tanto para os segmentos quanto para as variedades. E no final, pessoal, vai ter um tabelão aqui de novo, ó, parecido, que a exemplo dos pesos lá em cima, aqui está tudo zerado agora porque vocês não alimentaram nada, mas
a tendência é que, à medida que vocês venham alimentando isso aqui, vai preenchendo essa tabela. E aí os preços vão aparecer. Vai aparecer o preço por quilo e vai aparecer a última coluna, o preço por unidade. Tem que fechar, tem várias provas reais, aí depois eu vou chamar a atenção de vocês quando a gente começar a discutir ali. Tá? Então esse é o trabalho de hoje. Tá? Essa planilhona, essa tabelona aqui que tem todos os preços, vocês não vão colocar nada aqui. Tá? Embora tenha uma parte em vermelho ali que eu até poderia manusear. Mas como ela já está amarrada com forma, ela vai ser alimentada automaticamente. Tá? E no final, então, tem que avaliar que está uma prova real, ó, se vai dar o preço que foi sugerido. Bom, como eu preencho isso aqui? Aí eu vou lá para a base de dados. Essa aqui é a planilha alunos, né? Vocês vão lá para a base de dados. A base de dados, tá, pessoal? Ela já está também toda com os amarelinhos ali para vocês marcarem. Então tá aqui, ó. Análise SWOT. Isso aqui, como é que a gente fez? Tá? Vocês terão que fazer para a empresa de vocês depois também. Mas como é que funciona? A gente senta com as pessoas da empresa que mais têm condições de opinar a respeito. Neste caso lá, eu sentei com a professora e com o empresário, empresária que vai tocar a empresa, tá? Ela até convidou outros profs lá, mas o pessoal não estava muito fértil de ideias naquele dia, acabou que a gente fez só entre elas. Bom, o que eles consideraram? Trata-se de empresa nova, não está no mercado ainda, então não é de se esperar que ela tenha muitas forças. Mesmo assim, a gente colocou, ó, isso aqui tudo depois vocês, aonde está marcado em amarelo aqui, ó, que eu tô, né, vocês colocam lá para o equivalente, para o item equivalente lá na planilha alunos. Aqui é a planilha base de dados. Tudo tu extrai daqui. Então eu só vou contar a novelinha agora para vocês, saber na prática como é que a gente chega nessas informações, e eu vou dando dicas aí, tá, pessoal? Isso é o ponto importante. Forças. Aqui, tu pode botar várias se tu quiser, tá? Mas já vou avisando para vocês, eu quando estou iniciando um trabalho numa empresa, eu sempre oriento, não enche de coisa, não bota coisa demais na SWOT. Por quê? Para cada uma dessas coisinhas que a gente bota na SWOT, a gente vai ter que ter uma estratégia. A pergunta que eu sempre faço, tudo bem, tu botou 100 coisas lá, tu tem perna, tem braço e perna para aguentar 100 estratégias? Normalmente os caras me dizem, não tem tanto. Então tá, então vamos diminuir. Prioriza. Aqui é a arte da priorização. Tá? Tudo bem, né? Dá para, se quisesse colocar mais, mas de novo, respeitando o escopo da nossa disciplina, eu coloquei 8 aqui, tá? 2 forças, que know-how em obter subsídios públicos para pesquisa e desenvolvimento. Isso, essa prof lá é craque. Acho que ela é a pessoa que mais ganha dinheiro do governo, do CNPq, para conseguir fazer pesquisa. Se um dia vocês quiserem dinheiro do CNPq para fazer pesquisa, falem com ela. É a que mais sabe como o caminho das pedras para conseguir isso aí. Produto com elevada relação custo-benefício-custo. Sim, se ele der, ele está tendente a dar aquela produtividade, então, de fato. Seriam as forças. As fraquezas, falta de visibilidade no mercado. Ninguém conhece, nem sabe direito o que é bioestimulante. Para todo mundo que a gente chegou, a gente teve que explicar. E limitada capacidade de investimento próprio. Né? São os prof lá e a própria empresa que está ajudando, eles não têm muito recurso. Eles conseguem investir alguma coisa, mas nada, né, vão precisar de investidores, tá? Ou algumas parcerias ali. Oportunidades. Agricultura sustentável em crescimento, isso é pleno, eles têm dados sobre isso. E possibilidade de parcerias com empresas do agro. Como a professora é bem relacionada, tá, com outras empresas, aí Corteva, sei lá, Bung, enfim, Bung Alimentos, outras grandes empresas, alguns pecuaristas e agricultores de grande porte, ela tem aí credibilidade. Então ela viu que, né, as empresas já acenaram para ela, olha, quando o teu produto estiver pronto, chega aqui que de repente a gente ajuda. Se valer a pena o investimento, né, então ela colocou isso como oportunidade. Ameaças. Isso aqui é nítido, a gente sente desconfiança dos produtores, os caras ficam meio assim, vou botar isso aqui, vou estragar minha semente. Tudo que tu faz diferente para o produtor, ele desconfia. Tá? Então a gente vai ter que fazer lá alguma estratégia que, né, minimize essa desconfiança dele. E concorrência de produtos similares tradicionais. A gente já viu ali a agricultura orgânica, outras práticas sustentáveis que estão mais na cabeça dos produtores, então ela vai competir com essas outras práticas. Né? Vai ter gente, não, eu prefiro fazer a minha orgânica aqui, que tá, já, essa eu domino. Muito bem. Aí, pessoal, aqui, ó,
Gravem, tudo isso aqui que eu estou falando são dicas não apenas para projetos, mas para a vida inteira de vocês. Tá? Um dos maiores erros na SWOT é que as pessoas fazem a SWOT e terminam ela aqui, ó. Aí não vão adiante. Eu pergunto, tá, e daí? O que tu vai fazer agora? Não, fiz a SWOT. Não, a SWOT é só o ponto de partida. Tu tem que me dizer o que tu vai fazer com essas coisas aí, para reagir a isso aí agora. Aí então entram as estratégias. Isso vocês sabem, né? A gente tem que botar. Aqui eu listei então as fraquezas, as ameaças, as forças e as oportunidades. Normalmente isso aqui tem uma ordem, né? Tu começa pelas fraquezas, depois vai para as ameaças, depois vai para as forças, depois vai para as oportunidades. É obrigatório? Não. O que interessa é que tu abarque o principal, tá? Então a gente colocou aqui todos os elementos da SWOT e discutimos lá com a equipe estratégias. Então o que a gente faz? Fraquezas. Estratégias para reduzir fraquezas. Ameaças. Estratégias para se defender das ameaças. Sempre usem com essa lógica, tá? O que eu faço com as fraquezas? Reduz. O que eu faço com as ameaças? Se defende. Se lembra, né, pessoal? Forças e fraquezas são coisas minhas, internas. Oportunidades e ameaças são coisas externas. Eu não tenho como mudar essas coisas externas, elas vão acontecer. Então eu tenho que aprender um jeito de conviver com isso aí. Ou reagir, ou me defender, ou aproveitar. Estratégias para melhor utilizar as forças, né? Já que eu tenho um artilheiro lá, vou botar ele a jogar. E estratégia para aproveitar oportunidades. Então, pessoal, aqui a gente colocou, né, falta de visibilidade. É plano de marketing. Tu vai ter plano de marketing que nem vocês aprenderam na disciplina de marketing, marketing operacional. Como é que é um plano de marketing? Os 4 P's do marketing. Nós vamos fazer isso na próxima aula. Na próxima aula a gente vai trabalhar a historinha dos 4 P's do marketing, tá? Capacidade de investimento, buscar parceria com empresas ligadas ao agro. Desconfiança dos produtores rurais também. Plano de marketing agressivo. Aqui eu até não sei, depois eu vou procurar. Às vezes eu mudo uma coisinha e acabo, tem que mudar em todas as planilhas. Aqui eu tenho que dar uma checada se eu não acabei me esquecendo de um dado. Mas aí eu falo para vocês. Por enquanto fica assim. Concorrência de produtos tradicionais, processo fabril e comercial com elevada produtividade. O know-how em obter subsídios, P&D para outras variedades de alga, novos usos em agronegócios. Aqui repete, processo fabril com elevada produtividade. P&D, busca de outras variedades e para novos usos em agronegócios. Deixa eu só ver aqui o que eu botei. Aqui, ó, tá? Teve uma modificação que eu não incorporei, mas eu vou incorporar agora, só um pouquinho. Depois, falando com as prof, eu cheguei à conclusão que não adianta só o marketing. Tu tem que ir lá e falar com o produtor e provar para ele que aquilo ali funciona. Então, eu coloquei uma estratégia bem mais específica aqui, ó. Realização de palestras técnicas e de campo com produtores rurais. Então, isso aqui vocês têm que colocar aqui, no lugar do plano de marketing agressivo. O resto fica. E aqui também, ó, que know-how para obter, eu botei parceria com o Tecnonisc para aumentar a aprovação de projetos. Esse eu também modifiquei. Para tratar o desconfiança dos produtores rurais, realização de palestras técnicas e dias de campo com produtores rurais. E aqui também, ó, que know-how para obter subsídios, eu botei parceria com o Tecnonisc para aumentar a aprovação de projetos P&D em editais públicos. E aí repete aqui embaixo, agricultura sustentável, repete também. Então isso aqui que eu não tinha mudado, por isso que eu me alertei agora fazendo aqui. E aqui, pessoal, ó, o que a gente coloca aqui? Olha só, aqui, ó, sempre tem que ter, se possível, um objetivo, que seria onde eu quero chegar com essa estratégia, e uma meta. Eu deixei várias coisas a definir aqui ainda, porque a gente não tem todos os conteúdos. Muitos desses conteúdos que vão nos ajudar a definir as metas virão adiante quando nós explorarmos a área de operações, a área financeira. O pessoal às vezes começa a chutar muita meta aqui sem fundamento. Eu prefiro esperar, então por isso que eu deixei muita coisa assim a definir. Tá? Deixa eu só ver se eu não mudei aqui. Ah, aqui, ó. Aqui também tive que mudar. Eu vou fazer agora online aqui para a gente não se perder. Mudou alguns objetivos também, tá, pessoal? Mas não vai afetar o cálculo nem nada ali, tá? Só é importante a gente ter isso atualizado. Tá. Base de dados, então,
Da análise SWOT eu mudei um pouquinho, tá? E vocês vão utilizar a que eu vou postar agora, tá? Mas eu vou terminar a explicação, depois eu já libero para vocês. Bom, necessidades de investimento, em princípio não vai ter investimentos adicionais nas estratégias, tá? Vai sair do orçamento. Ela vai para as estratégias de P&D, a empresa vai buscar subsídio público. O subsídio público, ele é fundo perdido, pessoal. Se tu consegue os objetivos, tu não precisa devolver para o governo. Tu precisa devolver para o governo se tu não atinge os objetivos. Então, tu tem que ser bom em pesquisa, ela tem que dar o resultado. O governo larga dinheiro na mão das universidades desde que a pesquisa seja boa. Tem muita pesquisa ruim, tá? Eu sei que tem gente aí que andou sacaneando o CNPq e os caras estão... Por isso que andaram, né, vedando algumas pesquisas aí. Mas no caso da Unisc, a gente tem uma ética muito grande, e os professores, eu mesmo já fiz pesquisa com subsídio público, CNPq, e a prestação de contas é um negócio pavoroso. Tu tem que justificar cada centavo que tu gastou ali. Por isso que funciona, tá? No caso da Unisc, né? Funciona e funciona muito bem. Tá? Aí depois aqui, isso aqui é só um texto, não tem muito o que falar. E aqui, ó, pessoal, claro que aqui eu simulei, né? Usei nomes fictícios, algumas empresas aqui até existem, né? Então, a gente colocou aqui alguns concorrentes, avaliamos eles quanto à qualidade, serviço ao cliente, força da marca e P&D. No agro, o P&D tem que ser quase que eterno, né? Não tem como tu ter uma empresa de agro hoje em dia, tecnológica, que tu não esteja desenvolvendo alguma coisa. Então, eu coloquei aqui. Aí, normalmente, a gente pega profissionais, especialistas, como a gente colocou aqui, ó. Vão lendo sempre a historinha, né? E pede para eles fazerem uma escala de valor. Quem é o melhor em qualidade? Quem é o melhor em serviço ao cliente? Quem é o melhor em marca? Quem tem o melhor P&D? Então a gente foi colocando aqui, tá? E aí, pessoal, a gente coloca depois metas da empresa, né? Observem aqui, ó, a Santagro é uma empresa de pesquisa biotecnológica lá de Santa Cruz. Ela é bem forte, assim, tá? Eles, em seguida, estão lá na minha empresa fazendo reuniões, eles alugam sala lá e tudo. E a gente colocou eles no topo aqui, tá? As outras a gente fez não quis nomear as empresas aqui, né? A não ser a Santagro. Então, botei nomes fictícios e uma posição intermediária. Aí que tá, ó, quando eu sei mais ou menos, na voz dos formadores de opinião, dos especialistas, que nota eles estão dando. Essa nota é subjetiva, tá, pessoal? Então, a gente dá alguns critérios, né, para ficar uma coisa uniforme, e daí depois a gente estabelece a meta para a nossa empresa. Observem, ó, a nossa empresa quer ficar num 8,5 aqui, ó. Eu talvez não vou chegar logo no padrão Santagro, mas perto dela eu consigo, e só nisso aí eu já supero as demais. Então, eu botei que a nossa meta é em torno de 8,5. Fiz um levantamento dos preços delas, para produtos semelhantes. Aqui eles não têm o meu produto, então eu tenho que pegar produtos semelhantes, que ajudam lá a impulsionar a produtividade, preço por quilo, no caso, né? E também, mediante entrevistas, uma estimativa de participação no mercado. Se vocês não conseguirem essa parte, pessoal, ela é mais difícil, porque tu não tem dados, tu teria que ter lá o faturamento da empresa e tudo, tu não vai conseguir isso dos teus concorrentes. Eu normalmente entro no site e tento avaliar como é que a empresa está, quantos anos ela está no mercado, tamanho dela, pelo que ela coloca de notícias no site. Então, às vezes, até pelas instalações, ouvindo, atentando para alguns detalhes, tu consegue ter uma ideia do porte da empresa. E aí tu consegue saber quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro. Aí tu monta um ranking. Em cima disso, tu coloca quem tu acha que mais tem participação no mercado, segundo, terceiro, quarto. Tá? Mas são participações modestas, não tem ninguém gigante aqui para esse tipo de concorrência. Tá? Tanto que os outros aqui deu 50%. Ó. Bom, de qualquer forma, tá, pessoal? Observe, a estimativa de preço médio é uma média ponderada pela participação no mercado de todos os preços que eles praticam por quilo. Chegou em 27,65. Olha a minha estratégia. Eu vou sugerir, isso aí a gente combinou lá com a Prof, que nós ia fazer um preço um pouquinho mais baixo. Preço médio de em torno de 26 por quilo. Tá? Isso pode ou não ser confirmado adiante, depende dos seus custos. Mas, como nós estamos ainda analisando o mercado, o máximo que eu consigo nesse momento é ter um preço sugerido. Se ele vai se manter ou não é outra história. Tá? Então, deixei
Já que na média ponderada aqui, ó, o mercado está pagando 27,65, se eu entrar com um produto que eu reputo qualidade superior, inédito, inovador, a um preço de 26, eu tenho grande chance de me destacar no mercado. E parece que, às vezes, R$1, R$2 parece pouco, né? Não, mas numa escala aí de produto agrícola, nessa faixa de preço, isso é bastante. Com o tempo o pessoal começa a perceber isso. Tá? E aqui também as diferenças quanto aos diferenciais de preço. Tá, pessoal, isso aqui é importante, ó. Quase certo que eu vou, se eu fizer venda direta ou fizer venda a distribuidores, eu vou ter que fazer preços diferentes. Então aqui eu já coloquei, usando por base o preço de 26 aqui, sempre em cima do preço médio, tá? Tudo é tomado por base o preço médio. Eu vou vender direto, lá na minha sede, 16% mais caro. Ah, mas como? Não é preço de custo? Sim, ainda é preço de custo. Mas eu não posso matar os meus distribuidores. Tá? Então eu tenho que até dar um descontinho. Eu botei menos 4% em relação aos 26 sugeridos ali. Tá? E aí ele já calcula aqui do lado, ó. Então tu vai vender para o venda direta a 30 pila e para o venda distribuidor a 25. Sempre isso aí é para manter o preço médio. Tá? Já está balanceado. Aqui eu vou fazendo cálculo interativo, eu vou colocando sugestões até que bata com o preço médio. Tá? Aqui deu rápido, certo? Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos. Cálculo interativo é aquele que tu tem uma conta de chegada e tu vai botando dados até dar o que tu quer, né? Como eu não tenho tudo automatizado na planilha, muitas vezes eu tive que fazer isso. Então eu vou colocando, ver se ficou no preço médio. Depois na planilha vocês vão ver que dá para fazer isso. Né? E a variedade, essa não tem diferencial, deixei zero. Tá? Então, pessoal, onde tem amarelinho, vocês têm que passar para lá. Essa base de dados, então, eu vou atualizar, tá, pessoal? Em cima do que eu coloquei agora. Para vocês ficarem com o mesmo nível de informação minha aqui. Ok. O que vai acontecer aqui, pessoal? Só vou fazer mais uns alertas aqui para vocês, tá? Em cima do que a gente acabou mudando. Bom, a base de dados, então, sempre tem é tipo case, tá? Ele conta a historinha, ali tem algumas frasezinhas que ajudam a entender como é que a gente obteve aquelas informações. Essas questões de análise de concorrentes, análise de caráter mais técnico, quase sempre a gente pega especialistas do setor. Dá para fazer internamente na própria empresa? Dá, tá? Mas às vezes fica um negócio tendencioso. Eu sempre tento obter informações, buscar especialistas de fora. Tá? Então, outros pecuaristas, outras pessoas que podem, pecuaristas não, agricultores ou outros especialistas que podem nos ajudar a melhor ranquear aí, principalmente concorrentes, né, qualidade, essas questões que a gente falou. Deixa eu ver o que temos mais aqui, o resto acho que está ok. Bom, então tá, agora você sabe, tá? É tirar do que está amarelinho e botar lá no que está amarelinho, tá? Se tudo der certo, deve ir alimentando o relatório final. No relatório final, pessoal, vai ter questões depois lá no nosso questionário, para eu checar se vocês conseguiram chegar no resultado, que vai perguntar, que vai pedir a interpretação, tá? Como eu falei, o que mais vocês precisam é interpretar. Então vai aparecer aqui, ó. Não sei se vai estar essa pergunta. Eu tô com a planilha preenchida toda aqui. Essa vocês não têm, né? Que aí se eu der a planilha preenchida para vocês, vocês não vão fazer. Tá? Então vocês vão descobrindo ela e alimentando ela aos poucos e ela vai se completando. Tá? Mas está aqui os dados. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Vai aparecer um relatóriozão, assim que nem esse aqui, ó. Que de repente lá vai ter uma perguntinha assim, ó. Qual o preço a ser praticado? Aqui está o bioestimulante, na modalidade econômica, venda por distribuidor. Então eu tenho que posicionar aqui, ó. Estou no bioestimulante, modalidade econômica, tá? Estou aqui. Venda por distribuidor, é essa aqui, ó. Tá? Aqui, cuidado, ele vai pedir o preço por quilo ou por unidade. Aí vocês verifiquem lá o que foi pedido. E aí vocês têm todos os preços, é isso aqui que eu mostrei para vocês. Para cada um dos extratos, o nosso é mais resumido, tem um preço a ser aplicado e isso aí faz parte da política de preço. Essa política de preço, pessoal, qualquer númerozinho que eu mudar aqui já muda o resultado final lá, em termos de lucro. Então, ela é sensível, eu tenho que escolher muito bem os meus preços. É óbvio que o mercado vai me dando feedbacks e a partir desses feedbacks eu vou ter que ver se aquilo ali vinga ou não, né?
Eu acho que vocês conseguem. Qualquer dúvida tiverem ali nas questões, eu acho que vocês conseguem fazer ali. Tá, já vou liberar aqui, pessoal. Muito bem. Estamos terminando essa parte. Agora é tudo com vocês aí. Qualquer dúvida me pergunta.